E os mísseis? Não, primeiro você falou dos aviões, né? Isso a gente falou antes de começar aqui, Antes de começar, isso é verdade, exatamente. Porque você estava falando desse poderio, eu falei, tá, mas com os mísseis e aviões você tem um outro poder que independe do mar ou da terra, né? Isso, e aí a resposta dos aviões. Os aviões precisam aterrissar. Exatamente. Precisam aterrissar e Isso. pousar e decolar e aterrissar. E aterrissar. Eles têm que sair de algum lugar e tem que parar em outro lugar. Ou sair do mesmo lugar e voltar para o mesmo lugar. E aí, esse lugar é uma terra. Ah, tá bom, se não for terra, é no mar. Onde que é no mar? Num porta-aviões. A Força Aérea Naval. Mas poucos países do mundo operam forças aéreas navais. Com porta-aviões. Estados Unidos é um desses. É um deles. A China está tentando. Construiu 2 porta-aviões, mas não sabe operar ainda. Ah, é? Tá em treinamento. Isso é um processo de longo prazo para isso ser funcional de verdade como uma força militar. Entendi. Então fomos pro aéreo. Aí você trouxe o aéreo, o exemplo do avião. O avião precisa de uma terra ou de um navio para funcionar. Aí você falou dos mísseis. A mesma coisa. O míssil precisa ser lançado de algum lugar. Mas pode ser de muito longe hoje em dia. Pode ser. E aí, assim... Intercontinentais, né? Que são os mísseis balísticos. E a invenção da bomba atômica com os mísseis balísticos intercontinentais, ela criou essa situação. Da onde a gente cogitar que a geopolítica se tornou irrelevante. Por quê? Porque não tem mais distância, não tem mais o lugar que você tá. Simplesmente ele sai daqui e ele vai para qualquer lugar do mundo. Exato. Só que não. Porque ele vai sair daqui. E aqui é um lugar. E as pessoas sabem já... Que é aqui. Eu vou saber, ou eu vou tentar descobrir da onde ele vai sair, eu vou atacar esse lugar da onde ele vai sair. Ou eu vou botar um submarino aqui... apontado. Do ladinho para atacar isso daqui. Então, assim, a gente não consegue fugir. Se achou que o advento de bombas atômicas acabaria com a lógica geopolítica. Mas não. E aí, onde você vai espalhar esses mísseis? Quais territórios? Nos silos, né, embaixo da terra? Ou num submarino nuclear que está navegando aqui? Geopolítica de novo. Onde que vai estar localizado? Exato. E você vai contar quantas bombas esse daqui tem para você ter mais. Pra você poder lançar todas e destruir todas as dele antes que ele lance as dele em você. Nossa. Geopolítica de novo. Voltamos pra geopolítica. Mas a gente corre o perigo de ter alguma arma nuclear aqui sendo lançada? Então, só vai ter a necessidade de uso de armas nucleares se houver um confronto com outra potência nuclear. E se os Estados Unidos não vierem aqui defender, e eu tenho dito isso é interessante, o Biden deu um aviso para os americanos: saiam da Ucrânia. Nós não iremos resgatar cidadãos americanos na Ucrânia. Nossa. Por quê? Eu não vou botar soldados americanos em solo para atirar em soldados russos porque começou a Terceira Guerra Mundial. Então a gente tem Mas o Biden é cagão também, hein? Não é não? Ele mas aí eu te pergunto, quem é que vai fazer isso? Caramba, ele falou isso, saiam daí já. Saiam daí, evacuem o país, todos os americanos. Aliás, a embaixada americana de Kiev foi desmontada e foi colocada aqui bem próximo à cidade do lado da fronteira da Polônia. Os russos expulsaram o vice-embaixador americano na Rússia. Agora? Esses 3 dias atrás. Enfim, o cenário está inteiro montado. Parte da invasão... porque eles estão já na rota de colisão, né? Nossa. O cenário está inteiro montado para uma guerra. Aliás, a guerra já começou. Já começou, né? Já começou aqui, né? Nessa região. Agora a pergunta é até que ponto ela vai? Quanto ela vai durar? Qual é a resistência dos ucranianos? Qual a disposição da Ucrânia? O que a Ucrânia vai fazer? Ela vai lutar em que nível? Ela vai ter os meios? Qual vai ser o nível de violência e agressividade dos russos? Porque os russos poderiam... Isso seria uma atrocidade, mas eles poderiam bombardear Kiev inteira. Nem entrar, nem precisa. Só que aí você vai matar milhões de civis, aí o mundo inteiro vai ficar louco com isso. E eles não querem esse problema, então ele não vai fazer isso. Se ele não vai fazer isso, ele vai ter que entrar lá com o soldado
e combater soldado a soldado. Ele está disposto... Qual a história que ele vai contar para os russos? Putin se permanece no poder, ou se mantém no poder, com uma estratégia dupla, que é não permitir que existam protestos, que a opinião pública, que a população não se junte, se mobilize contra ele. 1. 2. Que a elite não dê um golpe nele. Como ele faz isso? A elite, ele envenena opositores, mata e chama eles para perto. Tá. Fala, vem ganhar dinheiro comigo, os oligarcas russos. Ganha dinheiro aqui comigo, você tá comigo. Se eu cair, você vai morrer, você é o primeiro a morrer. E fica monitorando todo mundo para ter certeza que nenhum deles vai tentar dar um golpe nele. A maioria desses golpes acontece assim. É muito mais difícil a população sair às ruas, querer morrer, tá preparada para um confronto, para uma batalha nesse nível. Então, ele fica fazendo essas duas coisas. Só que, para ele manter essa elite satisfeita, ele não abre a economia do país. E ele também não quer abrir a economia porque ele vai abrir espaço para influência externa. A economia Tô muito controlada. Muito difícil, assim, sabe? Os meios de comunicação são controlados, entrada e saída com a empresa, tudo é manipulado. E ele faz isso para garantir que ele se mantém no poder. Ele tá lá há muito tempo, ele viu vários presidentes americanos, lidou com vários. Se ele chegou à conclusão nesse momento que era a hora... Ele tá há quanto tempo no poder? Ele tá desde os anos 90. No final dos anos 90, acho que 98 ou... 98. Um pouco antes disso. E você acha que ele quer ser lembrado como? Com um cara que voltou a ter a... Que recriou, né, o império, Nossa. enfim, o poderio russo, colocou a Rússia de volta no seu devido lugar no mundo. Ele se sente, se acha... Mas se ele falar isso, provavelmente deve ressoar também um pouco na população. De alguma parte, claro, pelo menos. Isso é uma parte que tem alimentado. É um nacionalismo. Exato. Ele promove um nacionalismo. Parte desse nacionalismo tem a ver com a identidade russa. Essa identidade está baseada nessa história dos lugares, do território. Está baseada na história da religião. Ele tem promovido a religião ortodoxa cristã, que é o que ele diz que dá um caráter único à identidade russa, que eles são os guardiões desses valores cristãos ortodoxos. E isso faz deles não serem, enfim, nenhum das outras grandes religiões, né? Que você tem islamismo, hinduísmo, budismo. Nesse eixo aqui que eu falei do Mackinder, você tem cristianismo, islamismo, budismo e hinduísmo. Judaísmo. Cortando aqui, das maiores, né? Cortando todas o Heartland, tipo, o centro, o coração do mundo, a ilha mundo. Esses são os lugares que ele tem, que ele acessa, que ele controla, e ele fala, olha, a minha identidade está baseada nisso daqui. Ele olha para a Ucrânia como um país irmão e, como eu falei, né, um povo parecido, porque o começo da história, quando surgiram os primeiros russos, eram os russos de Kiev. Chamava Kiev, né, Kiev Rus. Não era russo, era Rus. Que era tipo os Rus, o povo Rus de Kiev, daqui. E esse povo, ele era uma mistura de eslavos, que eram o povo étnico que estava aqui, que na verdade os Rus eram vikings que vieram da Escandinávia. E os eslavos acabaram... eram várias tribos e elas ficavam se matando o tempo inteiro. Eles acabaram sucumbindo e falaram assim, não, a gente precisa de um governante forte que vai botar a ordem na casa. E aí veio um príncipe Rus e ocupou aqui, começou a governar e foi expandindo e essa identidade Rus começou a nascer nesses 3 lugares aqui, nesse espaço todo, desses estepes, dessa área plana. Com a invasão dos mongóis, eles estavam concentrados aqui, né, em Kiev. Aí eles foram capturados e dominados. E ficaram muito tempo toda essa região dominada. E já existia Moscou.
O que aconteceu? O Moscou acaba, num determinado momento, lutando contra os mongóis e se liberta. E aí a proeminência do grande principado sai de Kiev e vem para Moscou. Quando estava aqui em Kiev, esse mesmo povo Rus também chegou aqui em Istambul e em Constantinopla, e daí eles tiraram os laços da religião ortodoxa. E aí a Rússia se acha, né, ou Moscou se achava a terceira Roma. Ah, é? Com essa herança de ter trazido os ortodoxos, vários gregos e o Império Bizantino acabaram migrando para cá, e esses monges, eles acabaram trazendo um idioma para os russos, para ensinar a Bíblia, para trazer os ensinamentos da Bíblia. E aí nasce então um idioma novo, uma religião nova, um povo e um território diferente. E aí que começa essa identidade russa dos primeiros principados aqui, que se contrapôs a outras identidades. As identidades dos mongóis que vieram depois, vieram as identidades islâmicas dos tártaros, você teve o Império Polonês, você teve o Império Sueco, você teve vários outros bálticos aqui também que controlaram e ficaram lutando com todo mundo. Então, como a história de todos os lugares, ou da maioria dos lugares do mundo, é uma história misturada de várias conquistas e povos e diferentes identidades que em momentos se sobrepõem. Mas para a Rússia ou para o Putin, essa sobreposição não existiu, é tudo uma coisa só, não tem que existir Ucrânia, a Ucrânia não pode ser livre. Ele tem um ponto em estar preocupado, mas a preocupação dele é fundamentada... Você tá falando da OTAN. Não, da Rússia, né? Tá. Do Putin. Mas a preocupação dele, ela é fundamentada, ela é derrubada, ela é enfraquecida quando você olha o projeto do Putin. Que não é democrático. Eu tô falando, a preocupação dele é o lance da OTAN, tá se Isso, espalhando. Esse avanço. Só que esse avanço não é um projeto... pensado... Autoritário. Não é um projeto autoritário. É um projeto que traz liberdade, democracia e autonomia para as pessoas. Que é um projeto que o Putin não quer. Por que ele não quer? Porque ele quer controlar tudo. E pode chegar lá também, né? Isso, porque se as pessoas começam a ficar prósperas, Polônia está próspera, a Ucrânia fica próspera, aí essa influência, essas ideias, esse estilo de vida, se espalha muito fácil. Essa abundância, ela começa a penetrar dentro da Rússia. E aí vai ter rebelião, vai ter revolta, os russos vão sair nas ruas, não quero mais viver desse jeito. Quero ser livre, quero falar o que eu penso. Tudo isso daqui é mantido na base de uma grande manipulação. Grandes histórias, fantasias, mentiras gigantescas. E elas são alimentadas. É assim que acontece na China, assim que acontece na Coreia do Norte, assim que acontece na Rússia, no Irã.